Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Eu espero encontrá-los todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos terminando o capítulo 17 e hoje leremos sobre o que Jesus nos diz a respeito da virtude. E ele nos diz o seguinte: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desordenam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade digna desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam, eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude é assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É essa a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Esse tema da virtude é um tema amplamente discutido, não só nas rodas de estudos com a espiritualidade, mas também nos estudos kardecistas, na filosofia, né? Sempre Aristóteles, Sócrates, Platão, Xenofonte, Descartes e outros tantos filósofos sempre suscitaram a questão da virtude, né? O Kierkegaard, do que realmente é um homem virtuoso. E o próprio Evangelho, nas palavras que são trazidas para nós, do que Jesus busca nos mostrar, traz um exemplo muito curioso, que eu gosto bastante, que é uma história que me interessa muito, que é a história de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi canonizado, né, tornou-se santo pela Igreja Católica, ali na terceira década do século XVIII, por volta de 1737, São Vicente de Paulo acabou tornando-se santo. Né? E qual foi o critério aí utilizado pela igreja? É a própria história de vida de São Vicente. Filho de uma família de agricultores muito pobres, tinha outros 5 irmãos. A mãe Bertranda era muito religiosa e procurou levar os filhos para frequentar as missas da igreja católica. Eles moravam num sítio, né, eram agricultores. E a mãe, a todos os domingos, eles procuravam participar tanto da catequese com os filhos, quanto das missas dominicais. E o São Vicente tinha uma inteligência, assim, ele tinha muita curiosidade, e o padre ficou muito encantado com a inteligência dele e disse ao pai que eles deveriam investir naquela inteligência, nos estudos para São Vicente. E a família se esforçou muito, e São Vicente de Paulo foi levado para um colégio de padres, né, onde ele estudou, formou-se em teologia, né, depois foi até a universidade, e aos 18 anos São Vicente torna-se padre. E ele era muito conhecido, né, porque nas suas missas, nas suas homilias, ele falava muito sobre o sentimento de caridade, sobre cuidar dos mais necessitados, dos mais pobres, e as missas de São Vicente, na época ainda, né, Vicente de Paulo ainda não havia tornado-se santo, eram muito conhecidas e acabaram atraindo verdadeiras multidões para as igrejas para que acompanhassem essa celebração. Havia uma viúva na França, na região onde São Vicente morava,
e ela era encantada assim com as pregações e gostava muito. E quando ela veio a falecer, ela havia deixado no testamento que toda a sua riqueza, ela morava na região de Marsella, que toda a sua riqueza ficasse para São Vicente. E o São Vicente recebeu, né, todo esse dinheiro, e ele, como ele estava pregando em outro lugar, ele precisou ir até Marsella para poder receber a herança, né, e decidir o que ele ia fazer com o dinheiro. E ele decidiu retornar de navio, né, ele morava em uma região da França chamada de Deux, né, um povoado com esse nome, e foi até Marsella para poder receber, e percebeu que era mais rápido voltar até o povoado onde ele vivia de barco, né, de navio. E no retorno, com o dinheiro da herança e tudo mais, esse barco ele foi surpreendido por um ataque de piratas. E esses piratas, né, eram piratas turcos, eles acabaram levando a região, né, levando o barco até a região de Tunis. E lá o São Vicente perdeu todo o seu dinheiro e ainda foi vendido como um escravo. Ele ficou vários anos escravizado, e um dos seus, né, primeiro ele foi vendido para um pescador, depois ele foi vendido para um químico, até que ele foi vendido realmente para um homem muçulmano, e esse homem muçulmano tinha 3 esposas. E uma dessas esposas sempre ouvia, né, o Vicente de Paulo ali nas suas atividades, o seu labor como escravo, ele sempre ficava entoando cânticos católicos, e ela achava os cânticos muito bonitos. E um dia perguntou para ele, né, da onde que vinha aqueles cânticos, o que aquilo significava. E aí ele contou toda a sua história, que ele era um homem católico, que ele já havia se formado padre, que ele era um sacerdote, que ele sentia a presença de Deus em todos os lugares, que ele acreditava na caridade. E aí a mulher ficou muito tocada com a história de São Vicente e resolveu falar com o marido dela, que havia se tornado muçulmano com medo de ser perseguido e ser transformado em escravo, porque na região árabe não há, até hoje há problema com tolerância religiosa. Vocês imaginam ali no século XVIII, né? Perdão, no século XVI foi quando ele viveu, e depois no século XVIII quando ele foi canonizado. Então era tudo muito rigoroso. E a mulher foi fazer o pedido para o marido que já era católico. Ele decide, ele fica tão tocado e tão emocionado com a história de São Vicente, que ele decide que ele também vai retornar às suas origens católicas. Ele procura São Vicente para que eles possam organizar uma fuga, né? Ele iria até determinado ponto ali como senhor, de fato, e o Vicente servindo como escravo, eles iriam até a França de novo. E aí, quando chegaram à França, né, aí São Vicente foi levado até os clérigos, né, as pessoas mais próximas ao Papa, para que ele pudesse ali retomar a sua vida. E desde que ele deixa de ser escravo, que ele retorna à vida como sacerdote, tudo que ele ganha, a história dele se espalha, né, por toda a Europa, e tudo que ele ganha, né, tudo que ele recebe, os donativos que são doados durante as suas celebrações, tudo isso é empregado em prol das pessoas pobres, né? São Vicente tem uma vida de doação, de completa entrega, e era um homem muito humilde, né, porque ele não gostava que isso se espalhasse, ele simplesmente fazia para poder ajudar as pessoas, que é o que a verdadeira virtude nos leva a pensar, né? E para que a gente possa trabalhar dessa forma também. Eu não posso fazer as coisas para que as pessoas me reconheçam, mas sim para que elas se sintam tocadas pelo meu exemplo, pelas minhas atitudes, e que aquilo tenha um sentido na vida delas, ainda que seja um sentido de levá-las a fazer a mesma coisa, a ter um comportamento diferenciado. E a história de São Vicente ficou muito famosa, inclusive foi fundada, né, a Sociedade de São Vicente de Paulo, que são os chamados vicentinos, né, que existem no mundo todo. Essa ordem de São Vicente de Paulo é muito forte aqui no Brasil, que é uma ordem de caridade. As pessoas que são assistidas pelos vicentinos são chamados de socorridos, são aquelas pessoas que realmente precisam de um socorro ali imediato, com uma cesta básica, com coisas materiais, são feitas visitas semanais também para essas famílias, no sentido do apoio moral, que é a caridade moral que nós falamos, né, tantas vezes que o Evangelho traz, a caridade material e a caridade moral. O hino de São Vicente de Paulo começa com as seguintes palavras, e diz o seguinte: glória e louvor
ao ínclito Vicente, que Deus encheu de seu divino amor. E na igreja, o sol resplandecente, louvado seja a glória ao Redentor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus e a São Vicente. Glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido um protetor tão querido. Vamos nos inspirar na imagem de São Vicente, né? E a imagem de São Vicente é tão curiosa, porque 20 anos depois de que ele havia desencarnado, o seu corpo foi exumado e foi encontrado em perfeito estado, né? Em perfeito estado. O corpo não havia se decomposto e estava ali incorrupto, como se costuma dizer. E aí, em virtude disso, de toda a sua obra, Vicente de Paulo foi canonizado e se transformou, né, do nosso querido São Vicente. Que é também falada as palavras de São Vicente em muitos trechos do Evangelho, ali o que é psicografado, a mensagem que vem é através de São Vicente. Nós precisamos buscar exemplos, buscar atitudes, buscar inspiração, né? Deus nos dá sempre a inspiração, então vamos pensar nos exemplos que São Vicente trouxe da caridade, da doação, da esperança, de quando ele se transformou em escravo, mas continuava ali trazendo seus cânticos, e isso tocou o coração das pessoas. Vamos buscar tocar o coração das pessoas através das nossas atitudes, através da nossa bondade, através da nossa perseverança. É preciso ter muita fé e muito trabalho. Um beijo para todos vocês, espero encontrá-los muitíssimo bem, tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo.